Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui para mais uma mensagem aqui no canal, quero aqui agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos. Meus queridos, o estudo de hoje, vamos falar das leis dos Hebreus. As leis que Deus deu a Moisés quando libertou os judeus escravos do Egito, para conduzir eles e eles viverem observando essas leis. Jesus de Nazaré, chegando em Israel, ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, que era cumprir essas leis. Mas a religião, ela traz essas leis para o Brasil, depois da morte e ressurreição de Jesus, sendo que essas leis eram exclusivamente para os hebreus e não para os gentios. Mas Jesus cumpriu ou não cumpriu essas leis? É sobre isso que vamos estudar hoje. Então, peço você que assiste os vídeos aí do início ao final para você entender a mensagem, entendendo e gostando. Se inscreva no canal, ative o sininho da posição todas e deixe o seu like, é muito importante para o crescimento desse canal. Meus queridos, vamos iniciar o estudo de hoje no livro de João, capítulo 10. Vamos pegar do versículo 30 em diante. Pegamos aí uma sequência do livro de João, que é bem fácil de poder entender. Está escrito assim: eu e o Pai somos um. No versículo 31 de João 10, diz: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Então, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, os judeus imediatamente já pegaram ali em pedras para apedrejar Jesus. Versículo 32: disse-lhe Jesus: muitas obras boas da parte do meu Pai tenho mostrado. Por qual destas obras ide apedrejar-me? Versículo 33. Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia. E por que, sendo tu homem, te faz Deus? Então, quando Jesus diz eu e o Pai, no versículo 30, eu e o Pai somos um, os judeus logo pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Mas observa o versículo 34. Tornou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois Deus? Veja que a lei que falamos, lei de Deus, o próprio Jesus diz, está escrito na vossa lei, chamando a lei de Moisés, lei dos hebreus. E essa lei afirmava que eles eram Deus. Versículo 35. Se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfêmias, porque eu disse, sou filho de Deus. Então, eles podiam ser chamados pela lei de Moisés, a lei dos hebreus, de Deus, porque a lei diz que podia ser chamado. Então, isso podia. Agora, se Jesus foi santificado por Deus e enviado por Deus ao mundo, e Jesus disse que é filho de Deus e ele, Deus, se tornou um, aí não podia. Entende? Aí não podia eles pegarem pedras para apedrejar Jesus. Veja como os judeus, a perseguição deles com Jesus era grande. Porque Jesus veio, embora debaixo das leis,
num período de leis, e como Jesus era o cumpridor dessas leis, Jesus pregava e ensinava, eles entendiam que os ensinamentos de Jesus estavam fora da lei. E por isso Jesus chama as vossas leis. Porque a contradição é tão grande que eles dizem, a lei diz, vós sois Deus, eles podiam. Mas se Jesus, que nasceu em Israel, fazia parte do mesmo povo, dissesse que ele e Deus era um, e o Pai era um, e ele dissesse que ele era o Filho de Deus, não podia. Isso não podia. Dando continuidade no estudo, agora João 15, vamos pegar no versículo 23. Disse Jesus, aquele que me odeia, a mim odeia também o meu Pai. Versículo 24. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente viram, mas também odiaram tanto a mim como a meu Pai. Então, eles odiaram Jesus no versículo 23 e odiaram também a Deus por causa dos ensinamentos de Jesus. Então, entre eles, nunca ninguém tinha feito o que Jesus tinha feito, as curas, os milagres, mas eles não estavam observando isso. Versículo 25. Mas isto é para que se cumprisse a palavra de Deus que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Então era para cumprir a palavra de Deus que está escrito na sua lei, falando com os hebreus. Então Deus, de novo, Jesus chama a lei de Moisés, lei dos hebreus. Continuando em Mateus, capítulo de número 5, vamos pegar aqui no versículo 17. Está escrito assim, não penseis que vim destruir a lei, os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Então Jesus diz que para eles, não pensam vocês que eu vim destruir a lei, os profetas, não vim destruir, eu vim cumprir. Então Jesus afirma que ele era o cumpridor da lei. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo isso seja cumprido. Então, Jesus está falando que não passa nada da lei antes que fosse cumprido. E ele fala, não passa o céu e nem a terra. Mas não é porque o céu e a terra vai passar, não, vai continuar aí, como está aí. Mas era uma maneira de falar que ele veio para cumprir. Aconteça o que aconteça, mas a lei tem que ser cumprida. João capítulo 12, no versículo 32, ele diz assim, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Versículo 33. Isto dizia, significando de que modo havia de morrer. Versículo 34. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levantado? Eles perguntaram, quem é este Filho do Homem? Veja aí que eles não acreditavam que Jesus era o Filho do Homem. Eles fizeram esta pergunta a Jesus, dizendo que está na lei que o Filho do Homem permanece para sempre, era porque as profecias diziam que Jesus ia estabelecer o reino de Deus na terra para sempre. Então por isso eles achavam que Jesus não ia morrer. Mas Jesus veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para cumprir essas leis. João 8, versículo 15. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Jesus disse, olha, você julga segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Vocês vejam que na religião está cheio de pessoas lá dentro das igrejas,
julgando inclusive os líderes. Olha para as pessoas e fala: você está cometendo pecado. Isso é julgamento da carne. Jesus diz aqui em João 8, versículo 15: vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Veja que o mesmo procedimento que a lei, ou as leis, aquelas pessoas que viviam na época das leis fazia, hoje faz na religião. Quando um desses, de dentro dessas denominações, lá de dentro, vê alguém ali que eles entendem que está num ato de pecado, eles falam: não quer nada com Deus, olha lá, está sofrendo por isso. Não, isso é um julgamento. Versículo 16: e mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não só eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então, Jesus diz: mesmo se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não só eu só, mas eu e o Pai. Agora aqui ele vai falar o porquê que ele disse isso, no versículo 17. Ora, na verdade, ou seja, na vossa lei, está escrita que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então, na vossa lei, ou seja, na lei suas, na lei dos hebreus, está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então, Jesus e Deus é um só, mas é o Pai e o Filho. Se eu julgasse, meu julgamento era verdadeiro. E ele diz: está escrito nas vossas leis, na vossa lei, falando com os hebreus. Jesus não estava falando com os brasileiros, Jesus não estava falando com os gentios, ele estava falando com os judeus. João 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas essas coisas já estavam consumadas, que Jesus já tinha sido preso, ele eles conduziram ele até ali para crucificaram ele, né? E ele, já sabendo que todas essas coisas já estavam consumadas, ou seja, todas já estavam cumpridas, né? Para que se cumprisse a Escritura, ele disse: eu tenho sede. Porque Jesus não veio, Jesus de Nazaré, ele não estava fazendo nada por acaso. Ele estava seguindo a vontade do Pai. Ele se fez carne para cumprir as leis, cumprir aquilo que Deus já tinha falado com os profetas, que ele disse: não pense que eu vim destruir as leis dos profetas, não, eu vim cumprir. E aqui ele já sabe que já está cumprido. Versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de isopo, ou seja, numa vara, uma esponja, esponjada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Aqui Jesus já está cumprindo o que ele veio cumprir. No versículo 30. Então Jesus, depois de tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então aqui, quando Jesus toma o vinagre ali, sabendo que já estava consumado, ele entrega para Deus: olha, Pai, o meu trabalho de cumprir as leis já está feito, já está consumado. E ali ele entregou o Espírito e morreu. Agora o que faltava? As leis continuaram operando por causa do templo de Israel que estava de pé, e lá os doutores das leis continuaram operando as leis, porque aqui você viu os judeus, os hebreus, debatendo com ele a respeito dessas leis, e eles estavam entendendo que ele não era o Cristo, ele não era o Filho de Deus, ele não era aquela pessoa que vinha cumprir a lei, porque eles disseram: nós sabemos da lei, ouvimos da lei que o Cristo não morre. Como é que dizes tu que vai ser levantado? Só, meus queridos, que se você pegar a história de Flávio Josefo, a guerra dos judeus ali com os romanos, no ano 70 depois da morte e ressurreição de Jesus, você vai ver que Deus destruiu aquele templo, como está escrito lá em Mateus 24, né, a profecia de Jesus. Você vai entender o que aconteceu. Mas a religião acha que essas leis continuam aí e usam
para cobrar dízimos e uma série de coisas onde que eles interessados pelo dinheiro, né? Vai trazendo, e o povo não estuda, o povo não busca conhecimento, e o povo enganado achando que está fazendo a vontade de Deus, quando na realidade essas leis elas duraram do Egito até a cruz e finalizado totalmente no ano 70 depois da morte e ressurreição de Jesus. Meus queridos, daqui por diante as coisas mudaram, os ensinamentos foram mudados, e as pessoas que foram alcançadas a graça, que Deus levantaram para pregar a graça, essas pessoas tiveram grandes dificuldades com esses hebreus. Vejamos aqui Estevão em Atos, capítulo 6, o estudo para não ficar muito longo, eu peguei aqui do versículo 12 em diante. Mas ali os apóstolos, 12 apóstolos, reuniram e escolheram ali alguém para continuar a missão, continuar a pregar a palavra de Deus. Você pode ver aí na sua Bíblia. E quando Estevão começou a pregar, cheio do Espírito Santo de Deus, veja o que aconteceu. Assim, incitar o povo, quando Estevão começou a pregar, que eles entenderam que não estava de acordo às leis, que agora já era graça, ali eles incitaram o povo. Quem? Assim incitaram o povo os anciões, os escribas, investindo contra ele quem? Contra Estevão, o arrebataram e levaram ao sinédrio. Quando Estevão estava pregando ali, eles incitaram o povo contra Estevão, porque Estevão estava pregando o acontecimento que tinha acontecido com Jesus, que ele cumpriu as leis. Agora era uma nova época, uma nova maneira de viver sem leis. No versículo 13, e apresentaram falsas testemunhas contra, ou seja, que diziam: este homem, falando de Estevão, não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Veja, incitar o povo. Quem que foi que fez essas coisas? As próprias autoridades da lei. Os escribas, os doutores da lei, armaram contra Estevão. 14. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, falando de Jesus, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Veja que aqui entendemos que a pregação de Estevão era exatamente isso. Olha, Jesus morreu, cumpriu, agora ele volta para destruir esse lugar, que aqui faz você lembrar da profecia de Jesus em Mateus 24. O apóstolo Paulo, ele disse assim em Romanos 10, versículo 4, ele diz assim: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Então Cristo é o fim da lei. Se Cristo morreu, foi crucificado, colocou fim nas leis, para quê? Para justificar todos aqueles que creem. Então a pregação daqui por diante é diferenciada, não é mais como antes. Porque se Paulo diz que Cristo é o fim da lei, como a religião diz que a lei continua? Vamos ver aqui em Romanos capítulo 3, vamos pegar aqui do versículo 21 em diante, para ver o que disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: mas agora sem lei, olha, mas agora sem lei. Então, ali em diante, entendia que a lei já não existia mais, mas agora sem lei temos manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Então, o que Paulo estava falando foi o que aconteceu. Agora sem lei, que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas agora sem lei. Ele explica que
tem se manifestado a justiça. Então a justiça de Deus foi manifestada nesse acontecimento, nesse evento ali da morte de Jesus, que já tinha sido atestado pelos profetas e pela própria lei, que esse evento ia acontecer para que essas leis se cumprissem. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que crerem, pois não há distinção. Agora aqui Paulo está falando que tanto faz hebreus, tanto faz gentios, estrangeiros, tendo fé no seu coração e crendo em Jesus, crendo nesse acontecimento, é justificados. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pela lei, todos tinham pecados e estava fora da presença de Deus. Falando aqui com os judeus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, ou seja, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a partir dali, os que tinham pecado, as pessoas que tinham pecado, já tinham sido justificados pela redenção que Jesus rendeu ali para se entregar pela lei, para colocar fim nessa lei, porque não tinha uma outra maneira de tirar o pecado do mundo, que eram as leis. Só com a morte de Jesus de Nazaré. Versículo 25. Ao qual Deus propôs como propiação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outroras cometidos. Então, Deus, com muita paciência, ele deixou de lado os delitos dos judeus cometidos. Então, Deus não observa, a partir dali, Deus não observa mais aqueles pecados, já tinham sido destituídos por próprio Deus. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ali já tinha sido acontecido, o povo já tinha sido justificado, né? E Deus já tinha cumprido aquelas leis através da morte e ressurreição de Jesus. Mas a contradição da religião está aí, porque eles não entendem que esse sacrifício de Jesus foi o suficiente para colocar fim nas leis. Versículo 27. Onde está logo a jactância? Foi excluída. A jactância, ou seja, onde está a acusação? Foi excluída. Não existe mais, que a lei acusava. Olha, você está errado, você tem pecado, tem que ser apredejado. Então, essa jactância foi excluída pelo próprio Deus. Por que lei das obras? Então, lei das obras não mais. Agora é pela lei da fé que tem no seu coração, não por obras. Como a religião diz, não, vamos fazer, é preciso fazer a obra, é preciso pagar o preço, se aqui a palavra de Deus diz que por que lei de obra? Não mais. Porque foi excluída agora pela lei da fé. Versículo 28, ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então ninguém é justificado, meus queridos, mais por obra de lei, é pela fé. É pela fé que tem no seu coração em Cristo Jesus, não por obras de leis, disse o apóstolo Paulo. Então, meus queridos, as leis foi finalizada com a morte de Jesus, foi cumprida naquela cruz. Para finalizar, vamos ver aqui em Romanos capítulo 4, vamos pegar do versículo 13 em diante aqui. A gente estudou que não é mais por obra de lei, é pela fé. Agora vamos ver aqui em Romanos 4, versículo 13. Porque não foi pela lei que veio Abraão, ou a sua descendência, não foi pela lei. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. É diferente, não tem nada a ver com lei.
14. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. É fácil de entender demais, meus queridos. É só ler com atenção, estudar a Bíblia, não acreditar no que seus líderes religiosos estão ensinando, porque eles são gananciosos, eles querem dinheiro. Versículo 4. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, a partir dali, não tinha mais leis. A partir dali, não há mais transgressão de leis. Ou seja, se os gentios tivessem uma lei dos hebreus, os estrangeiros tivessem essa lei dos hebreus lá de trás, da onde que Deus deu, lá do Egito, tudo bem. Mas aonde não há lei, não há transgressão. Então não devemos pagar um preço de uma lei já finalizada que era dos hebreus, como se estivesse vivendo esse período de lei sendo gentil, que nunca teve lei. O apóstolo Paulo disse aqui em Romanos 4, versículo 15, porque onde não há lei, também não há transgressão. Como o seu líder diz que você está em pecado, se não tem lei? Que esse pecado é transgressão de lei. Versículo 16, porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente o que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, a promessa aqui que Deus fez a Abraão, que em Abraão será bendita todas as famílias da terra, aquele que tem fé, por causa da fé de Abraão. E os da lei foi herdeiro por causa também da fé, não porque a lei fez eles salvar. Não, a lei não salvou eles, a lei só conduziu. O que salvou os hebreus foi a fé daqueles que tinham fé no coração. Então, meus queridos, aqui a gente estudou, né? Chegamos ao final do estudo de hoje. A partir daqui a gente vai ver que todos aqueles que pregaram a graça depois da morte e ressurreição de Jesus teve problema com os hebreus. Você pode ver aí em Atos 25, pode estudar o capítulo todo, que você vai ver Paulo tendo problema também. Estevão morreu. Naquela época eles não entendiam, eles não aceitavam a lei, né? Eles não aceitavam a lei. Eles não aceitavam, os judeus não aceitavam as leis. Hoje também os gentios, através de um sistema, trouxeram essas leis já cumpridas ali por Jesus na cruz, finalizadas, que Jesus não destruiu, ele só cumpriu, né? E se ele cumpriu, não há necessidade de ninguém guardar mais essas leis. Paulo diz que onde não tem lei, não há transgressão, porque o pecado era transgredir as leis dos hebreus, as leis que Deus deu a Moisés para conduzir esses hebreus. Então, por isso que nós que vivemos a graça, estudamos e entendemos que todo esse período de lei foi cumprido na cruz. E Jesus destruiu, no ano 70, o templo onde que operava as leis, os doutores das leis, como diz o historiador Flávio José, e como diz a profecia de Jesus em Mateus 24. Então, por isso, nós entendemos que os gentios nunca teve lei, né? Nunca teve pecado de transgressão de leis. E hoje nós temos que viver pela fé, pela graça de Deus, que nos foi alcançado através da misericórdia e a graça de Deus, e não por lei. Para que pagar dízimo? Para que pagar oferta? Para que essa série de coisas que existe aí, guardar sábado, tudo coisa das leis que já foi cumprida por Jesus na cruz, cumprida para os hebreus, os gentios, foi ligada a Deus pela graça e misericórdia de Deus, favor merecido. Então não faz sentido você guardar essas leis. Graça e paz. Até o próximo vídeo.